Corrupção, peculato, concussão, toda hora você bate com essas palavras no jornal, não é verdade? E você sabe realmente qual é a diferença? Fica comigo que eu vou te explicar nesse vídeo de forma simples, sem tecnicalidades e com exemplos para você entender. O meu nome é Deltan Dallagnol. Eu coordenei a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que revelou o monstro da corrupção brasileira, e eu luto há muitos anos por um país mais justo e mais próspero, com menos corrupção e com menos impunidade. Se você quer ajudar a combater a corrupção e aprender mais sobre esse assunto, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like ainda para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Agora vamos direto ao ponto. O que é corrupção, peculato e concussão? São três tipos de crimes que a gente pode chamar de modo mais amplo de corrupção pública. A corrupção pública é o abuso da função pública para obter um ganho privado. Para existir corrupção pública, então, precisam existir duas coisas ligadas. Um abuso da função pública, por exemplo, um favorecimento de uma empreiteira numa licitação, e que isso tenha por objetivo obter um ganho privado, como, por exemplo, o pagamento de subornos. Se você ainda não entendeu bem o que é a corrupção pública, eu tenho um vídeo aqui só sobre isso que você pode consultar aqui. E esse conceito abrangente de corrupção pública abarca uma série de crimes específicos do Código Penal, dentre os quais os mais conhecidos são a corrupção passiva, a corrupção ativa, o peculato e a concussão. Deltan, então a primeira coisa que você está nos dizendo é que a corrupção, o peculato e a concussão são tipos de crimes? É exatamente isso. E simplificando, um crime é um comportamento humano muito reprovável ou danoso para a sociedade, que é por isso proibido e penalizado pela lei criminal com a pena de prisão, que restringe a liberdade do indivíduo. Vamos começar agora explicando esses três crimes, corrupção, peculato e concussão, falando sobre o crime de peculato. Ele está previsto no artigo 312 do Código Penal. Sem tecnicalidades, a gente pode dizer que o peculato é o desvio de dinheiro, é o desvio de valores, é o desvio de bens pelo funcionário público que, para fazer isso, se vale da sua função pública. Se você quer ler a definição legal de peculato no Código Penal com seus próprios olhos, digita aí no Google Código Penal, clica no primeiro link e pesquisa 312. E você vai encontrar lá o artigo 312, dá uma lida. Se um gestor público desvia dinheiro da conta da prefeitura para sua conta pessoal, existe aí peculato. Se um policial está apreendendo dinheiro de um traficante e coloca um pouco desse dinheiro no seu bolso, ainda que o dinheiro não seja público, mas é um dinheiro de um traficante que está sendo apreendido pelo poder público, pela polícia, há também aí um crime de peculato. Se um funcionário de uma repartição pega para si um bem de valor que estava na repartição, um computador, um laptop, se ele desvia isso para si, existe aí também peculato. Agora vamos para o crime de corrupção. De modo simplificado, a corrupção é o oferecimento ou promessa de propinas para o funcionário público fazer ou deixar de fazer algo no exercício da sua função pública. Assim como é também a solicitação ou recebimento de propinas pelo funcionário público em razão da sua função. A corrupção ela pode ser ativa ou passiva. Para a gente entender esses nomes, ativa e passiva, a gente tem que pensar na ação do pagamento do suborno que é feita pelo particular. Por isso, a corrupção do particular é ativa, porque ele que faz a ação. Como o funcionário público recebe o suborno, recebe a ação do pagamento, a sua corrupção é chamada de corrupção passiva. Quando um motorista paga a propina para o guarda de trânsito que recebe o suborno, o motorista comete o crime de corrupção ativa e o guarda de trânsito comete o crime de corrupção passiva. Se o motorista oferece propina e o guarda não aceita, existe aí o crime consumado de corrupção ativa por parte do motorista. É um crime realizado, finalizado, que a gente chama tecnicamente de consumado. Por outro lado, se o guarda pede suborno e o motorista não paga esse suborno, se ele não aceita, existe aí o crime consumado, realizado, de corrupção passiva por parte do guarda de trânsito. Se você quer saber mais sobre corrupção ativa e passiva e ver outros exemplos, clica nesse vídeo aqui do nosso canal, eu fiz só sobre esse assunto para você entender melhor. E a concussão? O que é a concussão? A concussão está prevista no artigo 316 do Código Penal. Esse crime é comparável a uma extorsão. Esse crime acontece quando o funcionário público exige de alguém uma vantagem devida em razão da sua função pública. Preste atenção. Enquanto no crime de corrupção passiva, o funcionário público solicita propinas em razão da função, no crime de concussão, o funcionário público exige propinas em razão da função. Essa exigência de uma vantagem devida de propinas e subornos pelo funcionário público que existe na concussão é muito mais do que um mero pedido ou uma solicitação que acontece no caso da corrupção passiva. A exigência é uma verdadeira ordem ou imposição que se sobrepõe à vontade do particular e, por isso, o particular ele se torna uma vítima do crime. O funcionário público gera na vítima um temor ou receio de represálias caso ele não obedeça aquilo que o funcionário público está exigindo dele. Vejam que isso é diferente da corrupção passiva. Quando existe
existe um acerto de propinas entre o particular e o funcionário público, o particular comete o crime de corrupção ativa e o funcionário público comete o crime de corrupção passiva. Já quando há, de fato, a exigência de propinas pelo funcionário público, o particular é uma vítima do crime. O particular, nesse caso, ele não pratica nenhum crime, mesmo se ele ceder à exigência e fizer o pagamento da vantagem devida ou pagamento da propina. Existe concussão quando se exige dinheiro para não instaurar o inquérito policial, quando se exige dinheiro para dar andamento ao processo, ou se exige dinheiro para não paralisar uma obra pública. Para alguns, na concussão, a concussão também acontece naqueles casos das rachadinhas, quando um deputado exige parte do salário do assessor subordinado e que, se não pagar, vai ser demitido. Para alguns existe aí também essa exigência, essa concussão. Lembre que o que distingue a corrupção passiva e a concussão não é tanto o tipo de esquema praticado, mas sim a existência de uma ordem ou exigência num caso concreto, não bastando a simples solicitação para existir a concussão. Quando existe solicitação de propina, solicitação de repasse, solicitação de uma vantagem devida, existe corrupção passiva. Quando existe uma exigência de valores por parte do funcionário público, aí existe a concussão e o particular é vítima, não é coautor do crime. No começo da Lava Jato, os empreiteiros que pagavam propinas para os partidos políticos e funcionários da Petrobras alegaram que eles eram vítimas de concussão nos processos. Contudo, o que se comprovou é que as empreiteiras elas foram amplamente beneficiadas pelos crimes. Elas lucraram bilhões e elas poderiam ter se insurgido contra os crimes, mas não fizeram isso porque elas estavam se favorecendo pelos crimes praticados. Por isso, o argumento de que existiria concussão e de que os empresários seriam vítimas foi afastado e eles foram enquadrados no crime de corrupção passiva. E você, o que você acha? Que os empreiteiros nesses casos da Lava Jato, eles praticaram corrupção ou eles foram vítimas de concussão? Os empreiteiros, eles praticaram corrupção ativa ao fazer o pagamento ou eles foram vítimas de uma concussão? Você acha que os funcionários da Petrobras que pediam as propinas para os empreiteiros, eles estavam praticando o crime de corrupção passiva ou eles estavam praticando o crime de concussão? Escreve aí nos comentários a sua opinião. Aproveita e se tiver alguma dúvida, coloca a sua pergunta, porque isso pode me ajudar a esclarecer não só a sua dúvida, mas também pode ser a mesma dúvida de outras pessoas que vêm aqui à página para se informar sobre esse assunto. As penas do peculato, da corrupção e da concussão são as mesmas. O Código Penal estabelece uma pena de 2 a 12 anos de prisão mais multa. E o juiz vai fixar a pena entre esses 2 e 12 anos, que são os patamares mínimo e máximo, de acordo com os critérios do Código Penal. Para se ter um parâmetro, a pena do furto simples varia de 1 a 4 anos. A pena do roubo simples varia de 4 a 10 anos. E a pena do homicídio simples varia de 6 a 20 anos. E a pena da corrupção, do peculato e da concussão varia de 2 a 12. De modo resumido e simplificado, você pode compreender assim esses crimes. O peculato é o desvio do dinheiro público. A corrupção ativa é o oferecimento ou promessa de propinas. A corrupção passiva é a solicitação ou recebimento de propinas. E a concussão é a exigência de uma vantagem devida em razão da função. Se você entendeu a diferença entre esses crimes, diz aqui nos comentários, vamos interagir. Agora que você entendeu que esses crimes envolvem dinheiro sujo, tanto o desvio do dinheiro público como o pagamento de propinas, você sabe como que esse dinheiro é lavado para que o criminoso possa usufruir do dinheiro sem ser descoberto e sem ser punido? Veja então o próximo vídeo em que eu explico para você o que é a lavagem de dinheiro. Clica aqui. E se você quer se aprofundar nesse assunto e saber muito mais sobre a corrupção, conhecer a verdade sobre a corrupção brasileira, sobre as suas raízes e suas causas, como é que ela afeta a vida dos brasileiros e por que esse problema não foi resolvido até hoje, conheça o meu curso Entenda a Corrupção, um curso para cidadãos que querem mudança, que querem transformação. Confere clicando no link que está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de curtir, compartilha ele com seus amigos, familiares, com pessoas que gostam desse assunto e se inscreve aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.